Bom dia, bom dia. Desculpa esse pequeno atraso aí, tô com um técnico aqui em casa, dando um upgrade na internet para melhorar o sinal. Bom dia, Henrique, Lara, tudo bem com vocês? Tudo bem hoje? Estava aqui vendo o sinal de internet porque trocou rede, trocou senha, um monte de coisa. Então, estava com o técnico aqui melhorando tudo, por isso entrei alguns minutinhos atrasado. Agora a gente está aqui todo mundo junto e vamos fazer a nossa correção de prova hoje, né? Que eu sei que vocês adoram. E a Vic, e a Victória, não veio hoje de novo, né? Ela estava na aula antes? Não sei se estava na aula anterior. I don't know. Tá, acho que não estava. Ok, mas vamos nós. A aula ficar gravada. Acho que agora as aulas de inglês já estão lá, né? Gravadas lá. Se bem que a gente está sempre aqui, mas a Vitória não veio hoje. Como eu estava dizendo, já comentei com vocês, espero que vocês estejam conseguindo estudar bem. Eu sei que é um ano atípico, mas eu vejo, para mim está sendo, vou ser bem sincero para vocês, um ano de oportunidade, tá? Porque eu tenho uma série de alunos particulares com qual eu trabalho, todos estão tendo online, eu estou conseguindo ter mais alunos em função de ser tudo online. E para vocês, desculpem, como eu digo sempre, para vocês, infelizmente, muita gente não está tendo oportunidade de estudar, infelizmente, principalmente no que tange o Enem, muita gente não está tendo oportunidade de estudar. Então, conversando com várias pessoas, eu imagino que seja possível, tanto em Enem quanto URGS, uma queda geral, não sei se grande, se média, se pequena, mas uma queda geral de média, tá? Isso é uma análise minha e conversando com algumas pessoas a gente concordou nesse ponto. Pessoas que trabalham com a questão vestibular, né? É possível ter uma queda geral, gente, uma queda geral de média, e vocês têm condições e seguem estudando normalmente, seguem com as aulas normalmente, seguem com materiais normalmente e todas as possibilidades. Eu imagino uma queda, pode ser que haja uma queda geral, assim, de média, ou pelo menos uma faixa mais inferior vai diminuir. Então, a gente pode transformar esse ano num ano de oportunidade, ok? Não sei se vocês estão em lockdown, porque a gente vê muita divergência de opiniões, né? Inclusive, isso é interessante de pensar pro vestibular, em termos de texto, em termos de até mesmo da prova de inglês. Inclusive, nessa prova de 2015 aqui, né, tem um texto ali sobre o ocidentalismo, né? Vocês viram? É ocidentalismo ou orientalismo? Deixa eu ver aqui se é ocidentalismo ou orientalismo que fala o texto. Orientalismo, né? O texto é sobre o orientalismo. E a gente tem aí uma pandemia de um vírus que se originou no Oriente, né? Então, sabe lá que tipo de texto a banca pode puxar, que tipo de relação com tudo isso que está acontecendo, a banca pode optar de colocar no segundo texto. Porque o primeiro, você sabe, o primeiro é poético, trecho de teatro, poesia. O primeiro ele é ficcional, ele é artístico. O segundo e o terceiro que são mais nessa linha jornalística, de estudo, de ciência. Então, sabe-se lá que tipo de texto, né? Eu vou ler com vocês, vou até anotar aqui. Achou bem chatinho? Ele é chatinho. Ele é, como a gente diz em inglês, Otávio, tricky. Tricky, né? Enganador, digamos assim. Ele é tricky. Ele é bem chatinho, fora que ele é longo, né? Quantas linhas ele tem aqui? Ih, mais de 60 linhas.
né? Vamos ler ele junto e vamos entender bem ele. Mas ele é meio chatinho, sim. E aí, inclusive, tem uma revista que tem se falado muito, vou até botar um nome aqui para vocês, que é a The Lancet, tá? Como eu falei para vocês, eu como professor trabalho nessas duas frentes. Eu tenho ensino inglês comunicativo, ensino as pessoas a falar inglês, a ser fluente em inglês, e preparação para testes. Então, eu sempre estou procurando trazer muitas fontes e muitas referências para todos os alunos do que está se falando no mundo, porque, afinal de contas, o inglês é um acesso ao mundo, e quem não tem acesso a boa parte do mundo. E essa revista The Lancet, ela tem se falado muito sobre ela. Ela saiu uma reportagem, tem nela reportagem sobre a questão dos medicamentos, né, toda aquela discussão sobre medicamentos, uso da cloroquina com relação ao Covid-19. Ela saiu uma reportagem muito interessante na Lancet, que muita gente comentou e é uma revista muito respeitada. Saiu uma reportagem sobre a política no Brasil na Lancet. Eu até vou ver se eu consigo buscar essa reportagem para a gente ler semana que vem, porque é uma revista internacional, de altíssimo respeito, falando da questão da política brasileira, sem posicionamento aqui, só interpretação do que está no texto, que é o nosso grande objetivo, interpretação do que está sendo dito no texto. Então, acho interessante a gente ficar ligado, porque a banca pode pegar uma revista como essa, por exemplo, e colocar uma reportagem falando sobre essas grandes questões desse ano. Como eu já li com vocês, New York Times, a gente já leu juntos, né? Para se atualizar, falando que está dando. Tem a questão do racismo, pode ter um texto abordando a questão racial, é bem interessante a gente ler sobre isso. Então, tá aberto aí, mas a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Beleza? Me deem um ok aí no chat, me deem um ok. Todo mundo está com a prova de 2015 na mão? Todo mundo com a provinha de 2015 na mão? Ok, ok. Deixa eu servir da minha água aqui, que eu fico falando muito. Todo mundo ok, vamos lá. E espero que todo mundo tenha conseguido fazer a prova. Eu acho interessante que quando vocês fazem a prova, vocês anotarem quantas vocês acertaram de 25, porque a gente fez a de 2017, 2016 e 2015 agora. Então é interessante vocês verem quantas questões vocês acertam das 25. Na de 2017, na de 16 e agora na de 15. Ver se tem alguma evolução, ver se ficou igual. Porque assim, tem diferença de nível de dificuldade da prova, tá? Tem diferença de nível de dificuldade da prova. Então, por exemplo, gente, se vocês... Deixa eu fechar aqui o que estava aberto. Por exemplo, se vocês, de uma prova para outra, diminuíram a pontuação, não é de se preocupar. Porque a URGS, vocês sabem, é média harmônica ponderada. Então, uma prova que a média foi 20 e tu acertou muito alto, uma prova que a média foi 15 e você acertou 20, é uma coisa. Uma prova que a média é 13 e você acertou os mesmos 20, você fez muito mais ponto. Entende o que eu quero dizer? Então, não é só uma questão de aumentar o número de acertos. Eu até vou buscar, não tenho de cabeça aqui a média desses 3 anos que a gente corrigiu. Mas a nossa pontuação, ela tem que estar de acordo com a média que foi daquele ano. Tá certo? Então, como eu falei, tem provas que acabam saindo com uma média mais alta e mais baixa. Em inglês, a média sempre é alta, né? Vocês sabem disso. A gente tem que fazer aí 22, 23 questões de acerto na prova. E essa prova aqui corrobora com mais uma coisa que a gente vem falando, tá? E eu venho batendo cada vez mais na questão vocabulary.
tá? Ler o texto e entender o texto te garante as questões de interpretação. As de gramática, eu acredito que a gente já praticamente já eliminou o que precisa de gramática. Nas correções a gente vai revisando o que precisa ver, né? Mas de gramática, aqui, histograma dessa prova de 2015. Obrigado, Otávio. Mas até que não foi tão alta. Puxa, 8,94 é isso? Eu estava vendo aqui, o pessoal se concentrou entre 7 e 8. 8,94. Nossa, para uma prova para uma prova de inglês da URGS está baixíssima essa média. Olha aqui, gente. Quem fez 15 fez 654. Quem mais fez, uma pessoa acertou 23, olha só. Quem fez 20 fez 781. 53 pessoas apenas fizeram 20. Então essa é uma prova aqui, ó, quem acertou 20 mandou bem demais, mandou bem demais. Vocês lembram a pontuação do último colocado de medicina do último vestibular? Do último colocado ingresso universal, né? Eu não sei se algum de vocês tem cota, mas o último colocado do ingresso universal, eu não lembro de cabeça. Eu não sou bom com esses dados. Eu sou de humanas, né, gente? Eu não lembro de cabeça a média da última que entrou. Agora, quem fez 20 nessa prova fez 771. Quem fez 19, 756. Bó. Ninguém lembra aí quanto é que foi a média do último que entrou em medicina? Não? Não tem problema. Depois a gente busca isso. Vamos fazer a correção da prova, então, que ela tem uns detalhezinhos bem interessantes. Mas eu digo para vocês aqui, ó, galera, a diferença, tá? Analisando essas provas, a diferença daquela galera ali, nessa prova, vamos pensar ali, dos 15, tá? 11 a 15, para aquela galera mais ali em cima, é vocabulário e o entendimento absolutamente contextual das palavras, mesmo aquelas que a gente já conhece, tá bom? É esse que eu vejo como segredo, assim, esse diferencial, né? Vamos pegar uma palavrinha solta aqui, por exemplo, que apareceu nessa prova. Sai. Alguém lembra o que é sai? Botei no chat ali, né? Sai. Sai, é isso aí. Sai é suspiro ou suspirar. A diferença de tu conhecer essa palavra ou não, ela pode resultar naquela uma questão, que vai do 15 para o 16. E o que já nesse histograma aqui já fez toda a diferença, né? A gente está falando aí de mais de 20 pontos do 15 para o 16, né? E vai indo mais de 20 pontos ali, porque a média foi baixa, quase 30 pontos de 20 para 21. É bastante ponto, gente, né? Então, tu conhecer essa palavra sai e não conhecer essa palavra já pode representar uma diferença para nós. Então, o que eu insisto para vocês, assim, ó, eu não sei se vocês têm horário de estudo, né? Eu recomendo todo mundo que vai fazer medicina na URGS, é interessante ter horário de estudo e saber que naquele horário eu vou estudar aquela matéria. Quando você vai parar para estudar inglês, tá? Ah, não sei o que fazer, não sei se eu resolvo uma prova, não sei o que eu faço. Gente, qualquer site de notícia que você abrir na internet, qualquer site de notícia, qualquer revista bacana, especializada, posso dar uma lista até para vocês. Se vocês pararem e ler coisas de qualidade em inglês,
e ir formando uma listinha de vocabulário e revisar aquele vocabulário toda vez que sentar para estudar inglês, tu tá estudando para a prova da URGS, tá? Porque o vocabulário de inglês é gigantesco e textos de qualidade tendem a repetir esse vocabulário. Beleza? Bom, vamos para a prova, né? Que eu tô de blá 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 aqui, blá blá blá, mas eu acho importante essas dicas para vocês aí, que é o que vai fazer a diferença daquelas 15 para 20, 22 questões. Vamos lá então, né? Primeiro texto, o poema ali. The Road Not Taken. Tem até uma questão depois com The Road Not Taken, né? A estrada não... pode ter várias traduções aqui. A estrada não pegada, numa tradução mais literal. A estrada não tomada. A estrada não atravessada. Pode ser, pode ter várias questões aqui. O importante é ver que a gente tem o the, que eu bato muito para você nessa classe de palavra, que é o determinante. Lembra? The, a, am, my, your, his, her. Aquela palavrinha que vem antes do substantivo, this, that. Tem o determinante e substantivo, the road, a estrada. Not taken. Eu tenho not, negação. E o que eu tenho ali no taken? Verbo no particípio. Né? E numa tradução bem literal aqui, tomada, pegada, enfim, atravessada. A estrada não cruzada, pode ser também. Vamos lá então. Two roads diverged in a yellow wood. Esse yellow wood, essa madeira amarela, traduzindo literalmente, esse yellow wood, ele marca um ponto onde tem duas estradas que divergiam. And sorry, I could not travel both. Eu não podia viajar por ambas. And be one traveler, sendo um viajante, long I stood. Stood é o passado de stand, que é permanecer parado de pé. Então, como viajante, long, por um longo tempo, eu fiquei parado de pé. Parado de pé aonde? Em frente a essa madeira amarela, onde duas estradas divergiam. And looked down one as far as I could. E olhei para uma delas, né? Look down one, o mais longo que os meus olhos podiam alcançar, digamos. Eu enxerguei o mais longo que eu podia. To where it bent in the undergrowth. Essa aqui é daquelas palavrinhas, às vezes, que pode ter como saber ou não tem como saber, mas undergrowth é vegetação. To where it bent. Lembra o que é bent? Bent é o passado de bend. Bend é curvar-se. Acho que essa palavra já apareceu numa prova anterior, né? Até onde ela se curvava na vegetação. Ou seja, até onde os olhos alcançavam, e ela, ou para baixo, né? Ou enfim, a vegetação cobria até onde os olhos alcançavam. Ele olhou para uma das estradas. Então, esse primeiro parágrafo, o eu lírico, ele fala de um ponto que ele chegou onde duas estradas divergiam, que ele não podia pegar ambas as estradas. Sendo um viajante, ele parou, ficou parado nesse ponto, olhou para uma delas as far as I could, o mais longe que eles enxergar, que ele podia, até onde ela se escondia na vegetação, digamos assim. Então essa é a primeira estrofe. Segunda estrofe. Then took the other. E aí o que ele fez? Ele olhou para uma, ele pegou a outra estrada. Then took the other. As just as fair. Simplesmente assim, como era justo fazer. And having perhaps the better claim. Lembra o que é claim? Claim é uma afirmação, né? Aqui pode ter o sentido assim de a melhor escolha, a melhor afirmação que ele fez. Se alguém lembrar de outra tradução, fica à vontade para colocar no chat aqui, tá, gente? Porque as palavras elas têm muita tradução e o que a gente está fazendo? Eu estou interpretando um texto aqui com vocês, beleza? E a gente está livre para o diálogo aqui, né? Claim também pode ser reivindicar,
Claim também pode ter o sentido assim, por exemplo, teve um ataque terrorista, né? Eu como leio muito jornal, eu lembro desses exemplos. Teve um ataque terrorista e um grupo terrorista claimed responsibility for the attack. Entenderam a ideia? Tipo, assumiu a responsabilidade, né? Claimed, afirmou que tem a responsabilidade por aquele ataque. Linha 8, because it was grassy and wanted wear. Because it was grassy, you know grassy? Grassy vem de grass, né? Grama. Grass, grama. E grassy é gramada. Era gramada, né? It was grassy and wanted wear. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O que vocês entenderam aqui, gente, no sentido de wear? Porque wear é vestir, usar. Tá? Mas o que mais que pode ser wear? Alguém procurou outro sentido da palavra? Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui para vocês e trazer um sentido de wear que não é comum. Usar, usar é um sentido de wear, perfeito, usar, vestir, roupa. E qual é o sentido de wear nessa frase aqui? Desgaste. Então, desgastar algo, parece que assim, it was grassy, ela estava gramada, ou seja, tinha grama, and wanted, né? E esse caminho precisava de um desgaste, ou seja, me parece que é um caminho que precisava ser trilhado, porque ele estava gramado e precisava de um desgaste. Wear também pode ser, deixa eu ver, corrosão, deterioração, tá? Todos esses sentidos aí de wear. Então, estava gramado e precisava de um desgaste, digamos assim. Though, as for that the passing there. Lembra o que é though? Though, fundamental. Não tem um ano da prova da URGS que um texto não tenha uma dessas três palavras aqui, ó. Although, though ou even though. Não tem um ano na prova da URGS que não apareça uma dessas três palavras aí. Ela é uma conjunção que dá uma ideia de contraste que significa embora. Tá bom? Embora. Though, as for that the passing there, embora para aquele que passasse lá, had warned them really about the same. Ou seja, alguém que passou lá ou alguém que já tenha passado lá, had warned, tinha desgastado, no caso, né, ou tinha utilizado aquele caminho da mesma forma. Ou seja, é uma estrada que alguém já trilhou. Mas quando ele olhou, para ele tinha grama e precisava de um desgaste. Ele tinha que cobrir aquela estrada. Linha 11. And both that morning equally lay. Vocês lembram qual é o sentido do verbo lay? As duas estrofes que a gente passou já? Ou as duas próximas? Ah, tá, as duas que a gente passou, beleza. Sabe que eu achei chatinha essa prova, digamos assim, como vocês viram. Em inglês, que às vezes tem média de 15, 16, uma média que não chegou a 9, né? Realmente, esse poema aqui, ele é cheio de imagens, né? Uma estrada gramada que precisava de desgaste, no sentido de que era uma estrada que, na visão dele, precisava ser ultrapassada, né? Precisava ser cruzada. Espero que tenha ficado claro agora para vocês com essa tradução e interpretação que eu busquei fazer aqui. Mas são duas estrofes bem complicadinhas. Vamos lá, então. Se ficou alguma dúvida,
Tá, legal. Fico feliz em saber. Se ficou alguma dúvida com relação ao que fazer, pá, vai lá e bota aqui no chat. Tô de olho aqui. Vamos lá, linha 11. And both that morning equally lay. O que significa o lay? Lay, localizar-se no sentido de jazer, estender-se. Qualquer coisa que lay, ela está estendida, ela se localiza em algum lugar deitada. Tá certo? Ou seja, a estrada lay, ela estava lá posicionada. Ambas, naquela manhã, da mesma forma, estavam lá. In leaves no step had trodden back. Nossa, o que é isso? As estradas estavam lá. Leaves, o que é leaves aqui? Alguém conseguiu pegar o que são leaves aqui? Folhas, isso aí. Em folhas que nenhum passo tinha pisado, né? Had trodden black, tinha pisado e deixado preto, enfim, deixado. Porque trod, gente, tá? Eu até anotei aqui eu anotei o que eu quero destacar para vocês. Tread, trod, trodden. Tread é uma pisada ou um passo também, tá? É essa a ideia do tread. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui para vocês rapidamente uma frase com tread, né? Tread pode ser rastro ou passo. Não, é difícil, não tem pronto aqui nesse dicionário online que eu uso. Deixa eu ver se eu busco outro para vocês. Vou deixar 2 abertos. Tread. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui dá bem a ideia da palavra tread. Viram a ideia ali? I didn't mean, eu não quis, né? Eu não tive a intenção. I didn't mean to tread on your foot. Eu não quis pisar no seu pé. Então, o que ele está falando, né? Ambas estavam lá colocadas em folhas que nenhum passo tinha pisado antes. Essa é a ideia. Linha 13. Oh, I kept the first for another day. Eu segurei o primeiro para outro dia, no caso, o primeiro passo. Yet, knowing how way leads on the way. O que é yet aqui? Qual é o sentido de yet aqui? Yet knowing how way leads on to way. Yet aqui é a mesma coisa que but. Ainda que, pode ser ainda que, no sentido de must, né? However, ainda que eu soubesse qual caminho levava ao caminho. I doubted if I should ever come back. Eu duvidei se eu deveria em algum momento voltar. I shall be telling this with a sigh. Shall, palavra que não é muito usada, mas aparece muito em poesia. Shall é um sentido muito próximo de will. I shall be, né? Eu contarei, mas de um jeito mais poético, digamos assim. I shall be telling this. Eu contarei isso, né? I shall be telling this with a sigh, com um suspiro. Olha só. Somewhere ages and ages hence. Pessoal, quando eu digo I shall be, eu estou me referindo ao futuro. E eu vou contar nesse futuro com um suspiro sobre esse momento. Em algum lugar, ages and ages hence. Em eras e eras, hence. Hence, a gente conhece como consequentemente, portanto. É o mesmo sentido de, né, consequently, so, hence.
Tá, até dá para pensar aqui em ages e ages então. Só que esse hence aqui, eu tenho que entender que ele se refere ao futuro. Porque na linha anterior está falando, né, o autor usa shall. Em eras e eras por vir. Two roads diverged in a wood. Duas estradas divergiam numa madeira. And I took the one less traveled by. Qual das estradas ele pegou? A estrada menos viajada. A estrada, digamos, que uma minoria viajou. Aquela menos viajada. And that has made all the difference. And that, esse that refere-se a quê? That has made all the difference. A escolha dele, né? A escolha dele ter ido por aquela estrada. E isso fez toda a diferença. Pensem para vocês, não preciso responder, mas de 0 a 10, qual a dificuldade desse poema? Tá? A primeira coisa que a gente tem que eliminar numa questão como a 51 são aquelas alternativas concretas. Porque eu estou trabalhando com um poema e um poema é cheio de imagens. Gente, grama não é grama. Grama é no sentido de algo que a pessoa tem que passar na vida. Entende o que eu quero dizer? Deixa eu ver aqui. Na linha 12. Folhas que nenhum passo pisou antes. Folhas não são folhas. Folhas são representações de coisas que acontecem na vida. Então, eu tenho que fugir de alternativas concretas nesse primeiro texto da URGS, tá certo? Então, olha ali, ó, 51. Assinale a afirmativa correta acerca do poema. O poema fala das viagens feitas ao longo da vida e de como é importante retornar ao ponto de partida para experimentar novos caminhos. Em nenhum momento fala de viagens, tá? Na linha 3 fala que ele é um viajante. E ele fala de um viajante que chegou num momento de encruzilhada, que ele tinha 2 caminhos para seguir na vida. E ele escolheu o caminho menos traçado. Então a A está fora. Letra B. O poema vale-se de uma metáfora, já gostei. Entendeu? Só pelo fato de falar que o poema vale-se de uma metáfora, ao representar como estradas as escolhas feitas ao longo da vida. Quer resposta mais direta do que fala o poema do que essa? Ele usa estradas para representar algo. As coisas nunca são o que são num poema. Elas são representações de outra coisa. Resposta certa é B. Mas só para ver rapidinho por que a gente elimina C. O poema traz um lamento por más escolhas. Vocês acham que ele considera a estrada que ele tomou uma escolha ruim? Não, não é uma escolha ruim pelo que ele diz no final. Eu peguei, né? I took the one less traveled by. And that has made all the difference. E fez toda a diferença. Eu acho que ele não acha que foi uma escolha ruim. Letra D. O poema fala de uma viagem feita em uma manhã no passado e de como a estrada era bela, circundada por árvores de folhas amareladas. Concreta. Entendeu? Uma viagem feita em algum momento. Resposta concreta. Tá fora. O poema fala do quão gratificante é para os viajantes, tá falando de um viajante, usar estradas menos conhecidas, por onde menos pessoas trafegam, por serem mais selvagens e belas. Concreta de novo. Ele trata a estrada na letra E como uma estrada de verdade. E a letra B diz metáfora ao representar estradas feitas como escolhas. Essa é uma questão até tranquila, né? Essa é uma questão que eu considero tranquila. 52, considere as seguintes afirmações. A palavra sai enfatiza o tom melancólico do poema. Aqui que eu bato na necessidade de aumentar o vocabulário ao máximo até o dia da prova. Sai é suspiro. Quando ele diz na linha 16 que eu vou contar isto com um suspiro, está enfatizando o tom melancólico do poema, entendeu? Até não acho o poema negativo ou tão melancólico assim, mas esse sai, eu contarei isso no futuro com um suspiro, né? Vou falar desse momento
with a sigh. Então, a 1 parece certo. A primeira estrofe fala da precipitação com que o eu lírico optou pelo caminho a ser seguido. Ele se precipitou para tomar o caminho? Olha o que diz na linha 3. Viram o que diz na linha 3? Long I stood. Por um longo tempo eu fiquei ali parado. Ele não se precipitou para tomar o caminho. Afirmação número 3, a estrofe final sugere satisfação do eu lírico com a escolha feita, pois o caminho percorrido foi menos trilhado. Perfeito, é exatamente o que nós lemos achando que era o 2. Otávio, sabe que eu até concordo contigo, eu acho melancólico meio forçado aqui. Eu acho melancólico meio forçado aqui. Eu acho realmente mais nostálgico, porque no fim do texto, né? No fim do texto ele diz, eu escolhi a estrada menos traçada e isso fez toda a diferença. Ele está bem com aquilo, né? Mas, enfim, a resposta é letra D, tá? Apenas 1 e 3. O que acontece? Melancólico, porque se a gente analisar assim, sobre a ótica da análise do discurso, sobre análise poética, ele é, né? Vou falar disso com um suspiro, entendeu? É uma questão que eu acho complicadinha, é uma questão que eu acho até certo ponto discutível, beleza? Mas vamos lá, é apenas 1 e 3. Quando eu resolvi a prova eu também fiquei pensando, eu digo melancólico. 53. A expressão wanted where, conforme empregada no texto, faz referência ao fato de que a estrada escolhida na linha 8, lembra que eu falei para vocês, ela estava gramada e ela queria ser desgastada, né? Ela era desprovida de atrativos. Não tem nada a ver isso aqui. Carecia de cuidados. Aqui vai para a parte concreta, né? Se fosse um texto falando da questão da estrada de verdade, até poderia ser. Convidava o viajante a utilizá-la. Essa aqui é tricky, né? Ela não convidava o viajante a utilizá-la. Parece que ela queria ser traçada, a estrada. Apresentava melhores condições de tráfego, concreta, tá fora. Parecia ser pouco trafegada. Ela era isso aí, ela queria um desgaste. Ela estava gramada, né? É wanted wear, precisava de desgaste. De novo, aqui nós caímos na questão de vocabulário. Se você já sabia que wear é desgaste, ficava mais fácil de entender essa questão. Se conhecia wear como apenas usar, podia complicar aqui, beleza? Questão 54. Assinale o fragmento que apresenta a mesma estrutura gramatical do título do poema. Estrutura gramatical do título do poema. The road, determinante substantivo, a estrada. Não, not, né, de negação. E taken, particípio. Eu preciso dessa sequência. Determinante substantivo, uma negação e um particípio. Some unheard melodies. Some é alguns, né, que a gente chama de... É um quantificador aqui nesse caso. Unheard é um particípio, tá? Não ouvidas, não escutadas. E melodias, que é o substantivo. Não tem nada a ver com o título, tá? Tudo que está antes ali, some unheard, se refere a melodies, que encerra como substantivo. An idea not too bad. An idea fecha com o título, tem o determinante an, tem o idea. Not fecha até aí. Agora, too bad, o que eu tenho aqui? Eu tenho to, que é um intensificador, né? Um advérbio que dá a ideia de intensidade. Não é bad, é bold. Bold é um adjetivo.
tá? Então não funciona aqui nesse sentido, not too bold. Bold aqui é ousada, uma ideia não muito ousada. Mas sabe que bold pode ser negrito também, nada a ver com o sentido aqui, tá? Mas bold pode ser negrito e bold pode ser ousado. Então não fecha porque eu tenho um adjetivo, bold, não tenho particípio. Letra C, a text never read. Por que eu li read? Porque é o particípio, não é read. Sabes que as 3 colunas do verbo read são assim, né? Se escreve igual, mas se pronuncia diferente. Read, read, read. Então a letra C está perfeita, igual ao título. A text, um texto. Never, aqui tem a negação, né? Nunca. Um texto nunca lido. A text never read. E um verbo no particípio. A é o determinante, text substantivo, never a negação e read o particípio. Letra D. Veil not my eyes. Sabe o que é aquela palavra veil ali? É algo que não se usa mais, que a noiva usava no casamento, véu. E nesse sentido aqui é um verbo, né, de cobrir. Então, não cubra meus olhos. Uma ideia bem poética também. The point of no return. The point, fechou com o título. Aquele off não fecha, que é a tradução. No é a negação. Tá? E return é retorno. O retorno é substantivo. E a gente quer um particípio na última palavra. Beleza, gente? Por que eu vejo uma por uma e não explico só a resposta? Porque quanto mais eu analisar com você a sequência de palavra e falar a classe delas uma por uma, mais isso vai se tornando familiar para vocês. E a gente tem percebido, né? São 2 a 4 questões pedindo qual é a mesma sequência, qual é a classe dessa palavra, o uso da palavra é o mesmo aqui e lá. Então, a questão de identificar classe de palavra é o que mais aparece de gramática na URGS. A tua capacidade de identificar classe. Vamos embora. Questão 55. Considere as seguintes propostas de alteração na pontuação do texto. Tá, eu vou ser sincero com você. Isso aqui é sacanagem, tá? Regra de vírgula, regra de pontuação é totalmente diferente em inglês e em português, tá? Mas vamos lá. Substituição do ponto e vírgula ao final da linha 5 por ponto. Linha 5. To where it bent in the undergrowth. É o final de uma estrofe e encerra uma ideia, tá? Inclusive na linha 6 eu tenho then, então. Então nesse caso aqui eu posso substituir por ponto ali, tá bom? Porque encerra uma ideia e eu tenho uma conjunção depois, ok? Que dá uma ideia de sequência daquilo que eu estou falando. Então, eu posso substituir por ponto. Supressão das vírgulas na linha 6. Dan took the other as just as fair and having perhaps the better claim. Gente, aquele as just as fair é algo que o autor acrescenta e que eu poderia retirar sem interferir na estrutura sintática da frase. Então, é uma informação extra que está ali. Uma informação extra, ela deve estar entre vírgulas. Eu não posso suprimir as vírgulas dali. Exatamente, em português, a gente chama de aposto, tá bom? E é um aposto mesmo porque não tem verbo conjugado. Porque, às vezes, em inglês, a gente tem entre vírgulas uma oração subordinada, né? E aqui é um aposto. Então, eu não posso suprimir as vírgulas. Acréscimo de reticências no final da linha 16. I shall be telling this with a sigh. Aqui eu pergunto, por que eu botaria reticências aqui, tá?
não faz sentido. Talvez se ele falasse ali depois da linha 17, né? Que ele bota 2 pontos e aí cita alguma coisa, mas não é o caso porque é ele mesmo falando. Mas não tem por que acrescentar reticências. I shall be telling this with a sigh. Não tem porquê. Até porque a linha 17 ela continua direto, né? I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Então, na questão 55, apenas a 1. Beleza? Questão 56. Considere as seguintes propostas de reescrita do verso. I doubted if I should ever come back. I doubted. Traduzindo literalmente, eu duvidei, né? Se eu algum dia voltaria, ou se eu devesse voltar algum dia. Duvidei no sentido de que assim, eu não acreditei muito, eu receei, né? Eu tive o receio de que eu voltaria em algum momento. I feared I would never come back. Fear, gente, não é necessariamente medo no sentido de ter medo de sair na rua, medo do coronavírus, por exemplo, né? Fear também no sentido de ter receio, né? Então, I fear I would never come back. Eu tinha receio de que eu nunca voltaria. Essa número 1 está bem parecida com a afirmação da 56. Número 2. I inquired. O que é inquire? O verbo inquire. Alguém lembra o que é inquire? Perguntar, questionar, né? Lembram da Inquisição, né? Onde se questionava as pessoas com relação a alguma coisa, perguntar. I inquired, eu perguntei, if I would be able to come back, se eu seria capaz de voltar. Na linha 15 do texto, if I should ever come back, é se eu deveria ou se eu voltaria algum dia. E não se eu teria a capacidade de voltar, né? A expressão be able to, ela está muito conectada com o can, ou até mesmo com o could, no sentido de conseguir fazer algo. E não é o caso do que o eu lírico falou aqui. Tá? Ele não bota a questão se ele conseguiria voltar. Então, a 2 está fora, principalmente por causa de be able to. I couldn't tell that coming back would ever be advisable. I couldn't tell, eu não poderia dizer, no sentido de que eu não saberia dizer naquele momento, que voltar seria aconselhável. Ele botou esse advisable aqui, aconselhável. O sentido de doubted é duvidei ou tive receio. Né? A palavra doubt, ela pode ser dúvida, duvidar ou ter receio de. Então, a número 3 também não dá, porque eu não saberia se seria aconselhável voltar. Não é o que ele quer dizer. Por mais que ele use o should, né? Se eu deveria, em algum momento, voltar. Não é exatamente aqui uma ideia do conselho, é uma ideia de que se eu voltaria. Ele não tem como saber se é aconselhável ou não. Então, questão 56, apenas a 1. Questão 57, alternativa que poderia substituir hence, sem prejuízo do sentido literal e da correção gramatical do verso. Ou seja, ele quer algo que eu possa colocar ali. Vê bem, ele usa substituir. Às vezes, a banca pede qual a alternativa que apresenta o mesmo sentido. Aqui não. Aqui ele quer retirar o hence e colocar exatamente uma daquelas 5 alternativas ali. Lembra
que ao longo da leitura do texto eu falei para vocês que shall é uma ideia de futuro? Se vocês voltarem no texto, I shall be telling this. Eu contarei isso, né? Um dia eu contarei isso com um suspiro. Em algum lugar, ages and ages, em eras e eras, né? Que estão por vir. Então esse hence se refere ao futuro. A letra A está fora. Não é ago. Ages and ages ago. A questão sintática, né? Ages and ages ago está correta. Só que ele colocou na questão, sem prejuízo de sentido literal. E esse hence refere-se ao futuro, eras por vir. Past está fora, mesma coisa que ago. After é depois. Ages and ages after. Mas falta alguma coisa, eu teria que dizer after that, ou ages and ages after that moment, tá? Agora, a expressão to come tem essa ideia de por vir, algo que está por vir. Por exemplo, in the years to come, nos anos que estão por vir. Por exemplo, we will, que é um sinônimo de shall, we will talk about the pandemic for years to come. Em anos e anos que estão por vir. We will talk about this in the years to come. Ok? Então essa é a ideia. Tá bom, gente? Então por isso que a ideia é to come. E since não faz sentido algum naquele trecho, tá? Desde aquele momento. Não faz sentido algum. Desde tem que ser desde algum momento. Beleza? E a última questão, questão 58. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita do verso. And that has made all the difference. Sem prejuízo de sentido literal e da correção gramatical. De novo, ele quer colocar no lugar daquilo. And that, e aquilo, né? Ou seja, o que, algo que, has made, fez toda a diferença. And that made the whole difference. Gente, made e has made em português são a mesma coisa, tá? Fez ou I made ou I have made, eu fiz. Em português é a mesma coisa. Em inglês é absolutamente diferente. Eu só posso usar em inglês o passado, tá? Que eu chamo de simple past. Eu só posso usar em inglês o passado quando a ação está situada em algum momento encerrado no passado. Agora, quando eu digo que fez toda a diferença, eu digo que fez toda a diferença porque hoje eu consigo perceber isso. Então, eu acabei de dizer, o simple past é um ponto no passado. Ele poderia dizer assim, I took the best road. Isso é passado. Passado de take, took. I took the best road naquele momento. I took the best road. Agora, o fato de eu ter tomado aquela estrada has made all the difference. Ou seja, é um passado, né? Fez a diferença com o resultado no presente. E como é que eu chamo isso em inglês? Alguém lembra o nome desse tempo verbal? Que é certo que vai aparecer na prova do texto. Que é o have ou has mais terceira coluna. Alguém lembra o nome desse tempo verbal? Não, ninguém lembra como é que chama? Have done, has gone. Se chama present perfect. E eu jamais posso substituir um present perfect por simple past. Tá bom? Jamais, jamais, jamais posso substituir present perfect. Então, tá totalmente errada a A. A B, totalmente errada, makes no presente, tá fora.
A huge difference, uma enorme diferença. What has made all the difference? What, gente, não necessariamente substitui that, tá? Essa é a questão aqui. Poderia ser a C se não tivesse a letra E. Which has made all the difference? Which, que se refere àquilo que eu citei antes, tá? Então, that, assim como which, são pronomes relativos, né? Significam que e eu posso usar um no lugar do outro, exceto quando tem uma vírgula antes. Se tem uma vírgula, eu jamais posso usar that, tá? Via de regra, não se usa that depois de vírgula. Apesar de que eu tenho aqui and that, né? Depois da vírgula. Mas se eu tenho and ali, enfim. Tá? Eu não posso usar that depois direto de uma vírgula. É preferível usar which. Então, eu não substituo that por what. Eu substituo that por which. Beleza? Feito? Questão 58? Vamos para o segundo texto, então. Orientalismo, tá? Fique à vontade para me interromper ao longo da leitura. Orientalism means several interdependent things. Então, o orientalismo significa várias coisas interdependentes. The most readily accepted designation for Orientalism is an academic one. Ou seja, a designação mais prontamente aceita para o orientalismo é uma designação acadêmica, tá? Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient, either in its specific or its general aspect, is an Orientalism, and what he or she does is Orientalism. Ou seja, anyone, qualquer um que, pronome relativo who, não pode substituir aqui por which ou por that, porque se refere à pessoa. Então, qualquer um que ensine, escreva sobre ou pesquise o Oriente, either, seja no seu específico ou no seu aspecto específico ou aspecto geral, é um orientalista. E o que ele ou ela faz é orientalismo. Então, ele inicia o primeiro parágrafo, e eu acho muito importante, sempre antes de ler o primeiro parágrafo, parar por 10 segundos e pensar, o que ele está me apresentando aqui? O que o autor do texto está me apresentando? Ele está conceitualizando o que é orientalismo. O orientalismo são várias coisas interdependentes. Qual o conceito, né? O que ele usa aqui é designação mais aceita de orientalismo, a acadêmica, que é uma pessoa que escreve, que ensina, que pesquisa o Oriente, seja num aspecto específico ou geral, é um orientalismo. E é um orientalista. E o orientalismo é o que ele faz. Linha 8. Related to this academic tradition, relacionado a essa tradição acadêmica, is a more general meaning for Orientalism, as a style of thought. Então, aqui ele amplia um pouco a definição, que lá no início, na primeira linha, ele diz, várias coisas interdependentes, ou seja, linha 8, relacionado a essa tradição acadêmica, está um sentido mais geral para o orientalismo. As a style of thought, um estilo de pensamento baseado em uma distinção feita entre o Oriente e o Ocidente. Thus, aqui, daquelas palavras fundamentais, ou seja, as conjunções, as linking words, thus é consequentemente, a very large mass of writers, uma grande massa, um grande número de escritores e thinkers, pensadores, have accepted, né, têm aceito ou aceitaram, the basic distinction between East and West, a distinção básica entre East and West. East aqui é Oriente
E o West aqui é o Ocidente. Simplesmente isso, leste e oeste. Então eles aceitaram the basic distinction between East and West as como the starting point for elaborate theories, ou seja, o ponto de partida, né, essa diferença entre o Oriente e o Ocidente, eles aceitaram como ponto de partida para teorias elaboradas, épicos, novels, lembra o que é novels, que eu já falei para vocês, romances, descrições sociais, political accounts, anota aí, gente, accounts, relatos. Political accounts, relatos políticos concerning, que dizem respeito ao Oriente, its people, as suas pessoas, né, as pessoas do Oriente, customs, costume, mind, no sentido de mente, forma de pensar, destiny, destino, and so on, e por aí vai. O que ele faz no segundo parágrafo? Ele amplia o conceito de orientalismo, né? Um estilo de pensamento que é baseado na distinção entre o Oriente e o Ocidente. Se tu vais lendo assim os parágrafos, gente, e pensando o que cada parágrafo faz, porque texto bem escrito ele encerra uma ideia no parágrafo. Tudo bem que se conecta com o outro, mas aquele parágrafo encerra uma ideia. Quando tu fazes uma redação, também tem esse conceito, né? Encerrar aquela ideia ali, ou pelo menos no primeiro deixar aberto para trabalhar os demais. Linha 19. The interchange, a inter-relação, a troca, between the academic and the more or less imaginative meanings of Orientalism. Ou seja, olha que interessante. Primeiro parágrafo acadêmico, segundo parágrafo, visão mais ampla do orientalismo. Terceiro parágrafo, a inter-relação entre os dois. Né? A relação entre a visão acadêmica and the more or less e os mais ou menos e os sentidos mais ou menos imaginativos do orientalismo is a constant one, é uma inter-relação constante. And since the late 18th century, e desde o final do século XVIII, tem havido um tráfego considerável entre os dois. Entre os dois o quê? A visão acadêmica e aquela visão mais imaginativa do orientalismo. Here, parece que ele vai dizer o que ele quer agora com o texto dele. Here, I come to the third meaning of Orientalism. E aqui eu venho para o terceiro sentido de orientalismo. Which is something more historically and materially defined. Que é algo mais historicamente e materialmente definido do que as outras duas, né, que nós vimos antes. Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient. Ou seja, o orientalismo pode ser discutido e analisado como uma instituição corporativa para lidar com o Oriente. Dealing with it by making statements about it. Lidando com it, o Oriente, né? By making statements about it, ou seja, fazendo afirmações sobre ele. Authorizing views of it, autorizando visões sobre ele. Describing it, descrevendo-o. By teaching it, settling it, estabelecendo ele. In short, em resumo, o orientalismo é um discurso ocidental, né? Essa linha 32 aqui é fundamental, gente. O orientalismo é um discurso ocidental, a Western Discourse. É um discurso ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Um detalhe aqui para vocês, tá? Quando eu tenho os 4 pontos, tá? North, South,
east and west. São substantivos. Para transformar os 4 pontos em um adjetivo, eu acrescento o ERN. Por isso que quando o autor do texto fala na linha 32, a Western discourse, Western é um adjetivo para discourse. Ele é um discurso ocidental. Para quê? Né? Para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Olha que texto bem estruturado e bem dividido. Primeiro parágrafo, orientalismo, visão acadêmica sobre orientalismo. Segundo parágrafo, o orientalismo, uma visão mais aberta sobre o orientalismo, mais imaginativa. Terceiro parágrafo, o autor propõe uma terceira visão. Ele fala da intersecção das 2 primeiras visões e propõe uma terceira visão. Tá? Que é uma visão mais histórica e material. Linha 35. The Orient is not an inert fact of nature. O Oriente não é um fato inerte da natureza. It is not merely there. Ele não está meramente lá. Just as the Occident itself is not just there either. Assim como o Ocidente em si não está lá apenas. As both geographical and cultural entities, tanto como entidades culturais e geográficas, such as regions as Orient and Occident, are man-made. Como regiões, o Oriente e o Ocidente são feitos por homens. Homens no sentido de humanidade. Therefore, o que é therefore? Mesma coisa que hence, mesma coisa que then, mesma coisa que so, mesma coisa que consequently. Consequentemente, as much as the West itself, tanto quanto o Ocidente em si, né, o Oeste, o Oriente é uma ideia que tem uma história e uma tradição de pensamento. Imagética, né? Imagery, tem o seu imaginário. And vocabulary, e vocabulário, that have given it, que deu a ele, reality and presence in and for the West, que deu a ele realidade e presença no e para o Ocidente. Esse it aqui, gente, na linha 53, esse it refere-se a quê? 30 segundos para vocês. O it da linha 53, o it, aquele no final da linha 53, refere-se a... Tem que ler desde a linha 39. Vocês entenderam qual é o it? Eu não sei se na prova de vocês eu peguei no site oficial da URGS, tá? Mas as linhas a partir da 41 estão meio fora ali de... Então, da linha 41 no meu pula direto para 53.
E aí segue umas linhas em branco, a 42, 43, 44, 45 segue em branco. Vocês conseguiram ver qual é o it? É que essa não é uma pergunta aqui da URGS, mas é uma pergunta excelente de URGS. E eu queria muito que vocês me dissessem, que vocês buscassem qual é o sentido daquele it. Se vocês lerem a partir da linha 39, ó, therefore, as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, imagery and vocabulary that have given it reality and presence. Isso aí, Lara, Otávio, isso aí. Refere-se a Orient. Perfeito. Que deu a ele, ao Oriente, realidade e presença no e para o Oeste. Vamos seguir adiante. No meu aqui está a linha 54. The two geographical entities, as duas entidades geográficas, consequentemente, support and to an extent reflect each other. Elas consequentemente apoiam e até certo ponto, né? To an extent quer dizer até certo ponto. Reflect each other, refletem uma a outra, né? As duas entidades, Oriente e Ocidente. It would be wrong, seria errado, concluir that the Orient is essentially an idea. Ou seja, seria errado concluir que o Oriente é essencialmente uma ideia. Or a creation with no corresponding reality. Ou uma criação com nenhuma realidade correspondente. There are cultures and nations. There are, né? Há culturas e nações whose location is in the West. Cuja localização está no Oriente. And their lives, as suas vidas, histórias e costumes, have a brute reality. Esse brute aqui no sentido de bruto, no sentido de cru, né? Nós já vamos falar mais sobre isso, que tem uma questão lá sobre isso. A brute reality, obviously greater, obviamente maior do que qualquer coisa que poderia ser dito sobre elas no Ocidente. Então, o que ele está argumentando aqui? Que o Oriente não é só uma ideia, como é para nós ocidentais. O Oriente, ele tem um imaginário, ele tem um vocabulário, ele tem uma realidade. Os países, né, as nações cuja localização estão no Oriente, têm histórias, têm vidas, têm costumes, uma realidade bruta que é obviamente maior do que qualquer coisa que possa ser dita por nós ocidentais. But the phenomenon, o fenômeno do orientalismo, como estudado aqui, lida principalmente, não com uma correspondência entre o orientalismo e o Oriente, but with the internal consistency, mas com a consistência interna do orientalismo. Ou seja, ele não quer ver o Oriente ou o orientalismo como uma ideia ou um conceito estudado pelo Ocidente. O que ele propõe aqui? Ele não uma correspondência com o orientalismo e o Oriente, mas uma consistência interna do orientalismo e as suas ideias sobre o Oriente. Or beyond, ou além de qualquer correspondência ou falta, que assim for, com o Oriente real. Então, ele não quer se afastar do Oriente real. Ele não quer ver o orientalismo como simplesmente o conceito, mas como algo real que existe e que tem a sua história. Esse finalzinho aqui eu acho que pode confundir um pouco, né? Que ele monta todo um argumento e esse texto aqui ele traz uma opinião. Ele não é uma reflexão sobre algo, ele opina, ele diz o que é no conceito do autor o orientalismo. Ficou alguma dúvida ainda, gente? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ficou claro a ideia desse texto? Porque o Otávio falou no início que ele achou chatinho, né?
O autor, em resumo, quer tirar o orientalismo como uma ideia ou como simplesmente aquilo que nós enxergamos daqui, da nossa visão ocidental. Ele quer estudar o orientalismo como a relação do orientalismo com o Oriente em si, e que seja considerado como um organismo vivo, o Oriente, né? Essa é a ideia. Beleza? Questão 59, questão tradicional, alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da 10, 34 e 38. Based. Gente, tem duas respostas aqui para based, tá? Pode ser a B ou pode ser a D. Eu posso dizer based on, baseado em algo, mas eu posso dizer based upon, baseado sobre alguma coisa, baseado em algo. Questão 33, having authority. Se tu tem autoridade sobre alguma coisa. Ah, senhor, por que não é above? Above é acima e vamos pensar acima como algo físico, tá? E over, autoridade sobre alguma coisa é over. E a última, ok? Bom, a gente já tem a resposta, né? A última é despite, porque a ideia é de apesar de, né? As suas ideias sobre o Oriente, apesar de ou além de qualquer correspondência. Né? Apesar ou além de uma qualquer correspondência. Ou falta, né, de um Oriente real. Então ele quer o orientalismo diretamente ligado ao Oriente e não à visão conceitual do Ocidente. Então, questão 59, Dinamarca. Questão 70, de acordo com o texto, o orientalismo é, de acordo com o texto, um conceito complexo que engloba várias acepções. Acepções aqui, lá no início do texto, ele fala de designação, né? A designação mais aceita. Então, é um conceito complexo que engloba várias acepções, deixando entrever práticas discursivas que denotam uma relação de poder. Parece ser essa aqui, né, gente? É um conceito complexo, as pessoas enxergam há diferentes acepções desse contexto, desse conceito. Ele deixa entrever práticas discursivas, né? Ele deixa que essas práticas se relacionam no discurso e que denotam uma relação de poder. Isso está sendo dito ali, né? Quando ele fala no terceiro parágrafo, no final do terceiro parágrafo, né? Que o orientalismo, ali na linha 32, é um discurso ocidental para designar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Né? Então, denota uma relação de poder às vezes, mas ele tem várias exceções. Questão 60, resposta certa A. Vamos direto para 61. A gente vai terminar a correção na próxima aula, tá? Sabe que a gente nunca consegue corrigir numa aula só. Considere as seguintes afirmações a respeito do texto. O texto responsabiliza os estudiosos das questões orientais pelas concepções equivocadas que circulam no Ocidente, acerca do que vem a ser o Oriente, seus povos, costumes e manifestações culturais. Metade disso aqui está certo, né? Ele fala de concepções equivocadas que circulam no Ocidente, acerca do que vem a ser o Oriente. Mas ele não responsabiliza os estudiosos por essas concepções equivocadas. Ele não diz os responsáveis são os estudiosos. Não, pelo contrário. Questão número 2. O texto reconhece que a noção do que seja o Ocidente é também uma construção cultural e não apenas uma questão de delimitação geográfica. Sim, é o que nós lemos no final. Ele reconhece que a noção de Ocidente é também uma construção cultural. Também é, assim como o Oriente. Então, eles estão no mesmo pé de igualdade. Estão em pé de igualdade. Então, a número 2 está correta. A crítica ao orientalismo é evidenciada pela afirmação de que tal doutrina não encontra qualquer sustentação nas práticas culturais. Não. Ele não diz que a doutrina do orientalismo não encontra sustentação em práticas culturais e na realidade histórica dos povos que efetivamente habitam o Oriente.
Não é exatamente isso que ele diz. Ele diz apenas que ele quer ver o orientalismo relacionado ao Oriente. É essa a ideia. Então, apenas a 2. Eu considero a questão 61 bem difícil. Tá? Não sei o que vocês acharam. Se vocês acertaram, parabéns. Mas eu considero a questão 61 bem difícil de interpretação de nível altíssimo. Gente, para encerrar a questão 62, nós não vimos ainda sufixação, então eu vou ensinar para vocês hoje a questão de sufixação contida na questão, tá? Eu tenho uma palavra, orient, tá? Que é o Oriente. Essa palavra é um substantivo. Oriental. Eu tenho um substantivo que eu acrescentei o AL. Pode anotar aí. O AL, ele é formador de adjetivo. Outro exemplo de formação de palavra como oriental. Nation é nação, substantivo. The Brazilian nation, or the nation, a nação. National, substantivo mais all, que transforma em adjetivo, tá? National. Então, eu tenho um substantivo que foi acrescentado o AL, tá bom? Para formar um adjetivo. E aquele ism no final, volta ele para substantivo, o orientalismo, tá? Como conceito, tá? Para falar do Oriente. Oriental, o orientalismo, né? O que estuda o Oriente. Então, eu tenho aí o ism, que é o conceito, o substantivo, ao, que é um adjetivo relativo, e ao Oriente. Então, eu tenho uma palavra com dois sufixos, desculpa. Orient mais all, formador de adjetivo, mais ism, formador de substantivo de novo. Altruism. Está na letra A para te enganar. Alt, de alto, tá? De eu, é uma palavra que vem do latim. E tem o ism, que forma o substantivo, mas não tem aquela sufixação no meio que forma adjetivo, antes de entrar o ism. Então, não é a misorientation. Orient, aqui não é de oriente, tá? É raiz de orientar, orientação. Orientation. Tem simplesmente a raiz orient com ation. É um sufixo só que transforma em substantivo. E tem um prefixo que ele botou ali para te confundir, que é o mis. Não tem nada a ver, tá? É o mis, que quer dizer errado. Misorientation, uma orientação errada. Letra C. Hope mais less mais ness. Hope, esperança. Hopeless, sem esperança, desesperançoso. Forma adjetivo, less, forma adjetivo. E o ness volta para o substantivo, tá? Hopelessness, o estado de estar sem esperança, né? Resposta C, correta. Por quê? Porque tem hope, depois tem o less, que forma adjetivo, e depois tem o ness, que forma substantivo. Mesma coisa que orientalism. Cataclysm, também só tem um sufixo ism. Interdisciplinary. Aqui, na verdade, ele tem uma palavra composta, interdisciplinary, né? Não é uma questão de sufixação essas duas palavras, mas tem o ary no final. Ary é um sufixo, tá? Tem um sufixo ary, mas que está no final de uma palavra composta. Não tem dois sufixos como orientalism.
Na aula que vem, eu termino de corrigir a prova com vocês, porque nós temos 1 minuto agora e vocês têm a próxima aula. E vou falar de sufixação para vocês, processo de sufixação em inglês. Tá bom? Que eu já falei em aula rapidamente, mas vamos retomar rapidamente e a gente termina de corrigir essa prova. Falou, pessoal? Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigado pela participação, parabéns pela dedicação e até semana que vem. Tchau, tchau. Bom finde, bons estudos, até. Falou, Henrique. Falou, Lara, Otávio. Até semana que vem.